Para você que aprecia essa arte de viajar o mundo sem sair do lugar, o nosso programa hoje vai falar com pessoas que amam ler, pessoas que escrevem, mas também aquelas que estão por detrás das cortinas organizando tudo para que os escritores tenham sucesso nos lançamentos dos seus livros. Eu sou suspeita em falar, pois eu sou uma escritora e já estou com 5 livros lançados em coautoria nas áreas de recursos humanos, lideranças e empreendedorismo feminino. Eu trouxe alguns livros deles aqui sobre recursos humanos pela editora Líder, Liderança Humanizada e Inteligência Emocional e Empreendedoras de Alta Performance do Rio Grande do Sul. E se você gostou de algum desses livros, pode adquirir pela Amazon ou pela Livraria Cultura. Hoje, o nosso tema, com certeza, vai mexer com a tua imaginação. As nossas convidadas que irão tratar sobre esse tema será a Vera Brock. Ela é pós-doutora, CEO da Brock Delphi Educação e comentarista do programa Movimento Empresarial, que é um programa sobre negócios que passa aqui todas as terças-feiras às 21 horas na Rede Sul de TV. A Natália Bon, que é uma adolescente de 15 anos, apaixonada por livros, que já leu mais de 70 livros e agora está no seu perfil do Instagram com específico sobre livros. A Valéria Bondan, CEO da Bondan Expertise e Negócios, que irá trazer muitas dicas para você que quer escrever e lançar o seu livro. Estamos iniciando mais um programa Para Elas na TV, aqui pela Rede Sul de TV, todas as quintas-feiras, às 16 horas, com temas referentes ao universo feminino, modas, tendências, bem-estar, autoestima, livros e muitos outros assuntos de tudo que a gente gosta de falar para elas. Este programa, ele tem o apoio da Macro Office, Centro de Eventos e Negócios. Nós estamos gravando aqui agora e se você está buscando um lugar para realizar o seu evento ou fazer aquela reunião de negócios com toda a estrutura, venha conhecer a Macro Office aqui em Porto Alegre. O programa tem o apoio do NUME, que é o Núcleo de Mulher Empreendedoras da Associação Comercial de Porto Alegre. E se você gostou dessa vinheta, ela foi idealizada e criada pela Conteúdo Ativo. Mari Gonçalves e Ricardo, um abração para vocês. Todos os programas nós estamos aqui lendo textos e poemas enviados pelos nossos telespectadores. E hoje a nossa mensagem veio diretamente pelo Jefferson Freitas. Livros são as suas naves. Desbravadores, leitores, seres insaciáveis, viajantes que trafegam entre universos alternativos, quando suas próprias realidades os deixam fadigados ou aflitos, dispostos ou entediados. Cada uma na sua necessidade de usufruir um pouco da liberdade, um bom motivo para sair à procura de uma aventura, a segurança de um abrigo ou um amor de verdade. Um suspense temido, enfim, quem sabe, o que for preciso. Poder viajar é libertador, ser feliz com vontade, sendo um caro leitor. E hoje, nossos queridos, depois de ler esse poema referente a livros, o nosso tema é exatamente esse. Vamos falar sobre livros. Estamos iniciando o programa Para Elas neste bloco incrível
com a nossa convidada maravilhosa, ela que é escritora de um livro sobre competências, e a gente vai saber mais sobre esses livros, sobre competências, entender mais. Ela é pós-doutora, ela é CEO da Brock Delphi Educação e também comentarista do programa Movimento Empresarial, que sempre fala sobre livros, dando dicas para empresários, para profissionais, que eles possam sempre desenvolver da melhor forma a atividade deles. Seja muito bem-vinda, Vera Brock. Olá, Ana Paula, uma boa tarde a todos. É uma satisfação enorme estar no programa Elas, né, para Elas, e eu tenho absoluta certeza que é uma grande audiência esse programa, com o dinamismo, com o sorriso da Ana Paula, esta mulher dinâmica, poderosa, proativa, que nos inspira muito, uma mulher que está conectada com o mundo da informação, da comunicação. Então, me sinto muito privilegiada por estar aqui, Ana Paula. A honra é minha de ter aqui neste programa a Vera Brock, ela que sempre contribui com muitos conhecimentos e é uma leitora assídua, além de escritora deste livro espetacular. Vera, eu gostaria que tu falasse mais sobre o seu livro, Competências para o Administrador, já que a Vera é administradora. Sim, Ana Paula, a minha formação é em administração e depois, durante a minha formação, eu fiz doutorado em economia, pós-doutorado em educação. E foi exatamente no pós-doutorado que eu me inspirei a escrever este livro, Competências para o Administrador. Um enfoque para o saber ser e o saber fazer. É que na vida, nas nossas vivências e experiências, a gente percebe o quanto o homem precisa ser humanizado e o quanto nós precisamos humanizar também. Então, em função disto, o saber ser e o saber fazer está intrínseco às atividades do administrador, né? Então, eu me inspirei e fui buscar nos autores, né? E aqui tem uma boa de uma referência, são muitos livros que consultei na época, e a gente traz um questionamento, né? Será que o administrador, logo após a sua formatura, consegue se colocar no mercado de trabalho? Então, isto é um questionamento que nos levou a buscar conhecer os programas curriculares das instituições de ensino, né, das universidades, das faculdades, dos centros universitários. E lá, conhecendo os projetos pedagógicos, a gente percebe que muitas vezes ele está desconectado com as necessidades de mercado. Então, eu acredito que a gente oferece não só para o acadêmico, para os profissionais, para os gestores, mas também para as instituições de ensino superior, uma referência, né, do livro que a gente foi buscar também conhecer as diretrizes curriculares definidas pelo MEC, e a partir de então deste conhecimento a gente elaborou uma matriz curricular como uma proposta pedagógica para modificar as competências para o administrador. Vamos entrar nesse contexto de competências, Vera, mas antes você entrou num assunto muito importante, que é as competências do profissional. Ler é uma competência e contribui para a melhoria da atividade profissional? Com absoluta certeza, Ana Paula, ler é uma condição essencial para os profissionais, para os gestores, principalmente para o nosso administrador, que precisa estar, vamos dizer assim, com todos os processos e os procedimentos, né, técnicos, e também a ciência, né, porque o livro é uma ciência. Eu acredito que nós precisamos ler sempre, e eu trago na minha memória, desde a adolescência, esta minha paixão pela leitura, uma paixão pelos livros, tanto que no programa
movimento empresarial, a gente instiga que o empresário se inspire na leitura e no procedimento técnico, né, para que ele possa fazer uma excelente gestão, para que ele possa acelerar os seus negócios e ele possa ser uma pessoa que inspire na qualidade dos procedimentos de gestão. Vera, e aí eu vou te fazer uma pergunta sobre o momento que você escreveu este livro. Quando você escreve um livro, e isso eu falo até mesmo, vou fazer essa pergunta até mesmo para que as pessoas que estão escrevendo os livros possam inspirar. Você fica ali imaginando, projetando o que as pessoas que vão ler aquele livro vão sentir, vão pensar, como é esse processo de escrever e pensar como o outro vai se sentir no momento que você está escrevendo. Realmente é instigante a tua pergunta. É um questionamento que a gente realmente, quando nos inspiramos, apesar de que o meu livro ele é oriundo de pesquisa científica. Então, na pesquisa científica, a gente até pode projetar alguns resultados. Contudo, este resultado que a gente alcança, a gente pensa, a gente fica imaginando como ele será lido e como será aceito, né? Principalmente que escrevi para gestores e os gestores de universidade, que é um público bem preparado, né? A gente pensa que haveria críticas, né? Porque isto faz parte do escrever, do inspirar-se, porque nem todos pensamos iguais. Imaginava, são quase 12 bilhões de pessoas no planeta pensando diferente. Com certeza vai haver críticas, né? Mas eu estava bem preparada para isto, como estou até hoje, né? Então, as competências para o administrador me instigaram a refletir muito sobre o que seria importante para o mercado de trabalho hoje. Por que eu fiz essa pergunta? Porque muitas vezes as pessoas escrevem aquilo que gostam e faz parte do processo. Mas é importante também a gente entender qual o objetivo de que estamos escrevendo. Por que estamos escrevendo? A gente está escrevendo para a gente ler ou a gente está escrevendo para o outro ler? Temos que justamente equilibrar esse processo de eu escrevo aquilo que eu gosto, mas o que eu vou escrever, o que o outro pode entender, como o outro vai absorver aquelas informações que eu estou escrevendo, não é isso, Vera? Com certeza, Ana Paula. Eu até lembrei de um livro que eu iniciei a escrever, que eu pensava, este livro é para todo aquele passageiro num aeroporto que fica 3, 4 horas esperando, né? Então, eu vou escrever para ele, eu quero que ele ria, quero que ele sorria muito quando pegar o meu livro. E eu fiz esta experiência. Eu chamei uma sobrinha, vem aqui, leia. E não disse o objetivo. Quando ela leu uma página, mais ou menos, ela caiu em gargalhadas. E eu pensei, essa experiência valeu. Realmente, ele pode ser editado para o leitor de um aeroporto. Realmente tem livros como este das competências, que ele tem o fundo da ciência, né? As competências exigiram pesquisa científica. Contudo, tem aqueles outros que a gente gosta de escrever, né? Que a gente se sente um pouco poeta, que se inspira na madrugada e que quer ver o outro sorrindo, né? Também temos essas inspirações, Ana Paula. Obrigada pela pergunta, foi incrível. Sim, nós que escrevemos e gostamos de escrever, sempre pensamos esse equilíbrio entre um livro de conhecimento técnico, que é baseado em pesquisa, que é para levar informação e conhecimentos baseados nestes estudos, e os livros a qual a gente muitas vezes quer compartilhar as nossas emoções, os nossos sentimentos, e a gente até imagina como as pessoas vão se sentir ao ler aquilo que a gente está escrevendo com muito carinho, sempre com muito carinho, né, Vera? Agora eu vou fazer uma pergunta sobre as competências, né? A gente está aqui falando desde o início da nossa entrevista sobre as competências para o administrador e toda a pesquisa que a Vera fez referente a isso. E eu vou perguntar, Vera, o que são competências?
As competências estão voltadas para o saber fazer, né? Como a gente já tem a formulazinha da competência, o chá, né? Competências, habilidades e as atitudes. Começa por aí, né? Depois tem uma série de outros que eu fui buscar. O que são as competências cognitivas? Que o saber ser tem que estar preparado para produzir estas competências, né, para que ele possa ser desafiado de forma emocional, né? Então, a inteligência emocional está apropriada na competência cognitiva, né? Enquanto que outras, né, têm uma competência mais técnica, né? Por exemplo, o estudo da logística, ela é muito técnica, mas como eu vou trabalhar com a logística? Como eu vou oferecer esse trabalho? Ela está apoiada na competência mais cognitiva, que são dos valores, das atitudes, né? E aí a gente poderia ficar horas e horas discutindo sobre as skills, né? As skills hardware e as skills software, né? Então, isso aí é os nossos desafios de quem estuda, né? Buscar sempre aprofundar os modelos e as competências, né? Estar com a Vera e ouvir a Vera é sempre essa aula muito gostosa, que a gente agrega muitos conhecimentos e a gente passaria aqui por muito tempo ouvindo ela falando sobre isso, que sempre agrega a nossa vida, tanto como pessoal quanto profissional. Mas Vera, o nosso tempo está acabando. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Pois não. Muito obrigada. E eu vou deixar uma mensagem. Que os gestores empresariais observem os seus colaboradores, observem as competências deles, os valores que muitas vezes está escondido. Então eu desafio os gestores empresariais a ser um visionário, olhar o futuro, olhar o seu colaborador, olhar para dentro da sua empresa com a sua gestão, seja usando modelos, né, de gestão, os instrumentos e os recursos para poder inovar, né? Que ele se desafie sempre para que a sua empresa tenha vida. Sempre eu informava aos meus alunos, a empresa é como um ser social, ela precisa ter vida e o empresário tem que ter esta preocupação, que ele leia muito mais, que ele compre livros, que ele dê de presente para os seus amigos, para os seus colaboradores, mas que faça suas leituras sempre, ok? Muita gratidão, Vera, e você continue conosco que terá mais para elas, para você. A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre.
nova com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado criança cantando esse refrão. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça... O orgulho de fazer parte de um povo, de uma história e de um lugar que amamos é um sentimento tão forte que, ao cantar o hino desse lugar, costumamos colocar a mão no coração. É como se a gente precisasse acalmá-lo, segurá-lo no peito. O orgulho de ser gaúcho é isso: amor pela nossa terra, nossa história, nossos valores e nossa gente. E hoje, ver o Rio Grande crescendo novamente, vencendo desafios e transformando para melhor a vida de milhões de pessoas, é um orgulho que reencontramos pulsando forte outra vez. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Estamos iniciando este bloco com uma convidada muito especial. Ela é a Natália Bon, uma adolescente de 15 anos que adora ler. Com 15 anos, ela já leu mais de 70 livros e está aqui para incentivar você também que está querendo iniciar alguma leitura e ainda não teve aquela coragem, muitas vezes não tem tempo. Mas, Natália, seja muito bem-vinda ao programa Para Elas. Obrigada pelo convite, muito obrigada por me receber aqui. Realmente eu gosto muito de ler, eu leio muitos livros de muitos gêneros, muitos tipos textuais, com muitos enredos e muitos temas. E eu vim aqui para dizer, ler é muito importante para tudo na vida, então leiam livros. Natália, você me contou que é apaixonada por livros. Tanto que agora você abriu um perfil no Instagram, iniciou um perfil no Instagram específico sobre livros para tocar experiências com pessoas que também é apaixonado por essa arte. Qual o nome do teu perfil? O nome do meu perfil é palpites.livros. E justamente eu falo sobre livros, né, minha opinião sobre os livros que eu já li, alguns livros que eu já li. E também eu comecei a postar algumas frases dos livros para compartilhar também um pedacinho para as pessoas que se interessarem pelas frases também começarem a ler esses livros. É sempre um trabalho de incentivo. Hoje, a gente tem muitas possibilidades de adquirir conhecimento por meio de vídeos e temos várias plataformas que transmitem esses conhecimentos de forma visual e auditiva por meio de podcasts. No entanto, o que se achava que iria ficar obsoleto, a leitura dos livros físicos, se demonstra justamente o contrário. Muitos adolescentes, adultos,
permanecem com este hábito de leitura e principalmente de ler o livro físico. E eu vou perguntar para ti, quais são os seus livros preferidos ou o seu livro preferido? Bom, na verdade, eu não tenho um livro preferido especificamente, tenho gêneros de livros específicos, mas um livro específico não, porque como eu leio temas muito abrangentes, acaba que eu não tenho um livro em específico que seja meu favorito, porque são tantas histórias, são tantos enredos, são tantos personagens que acaba ficando difícil decidir um só, então eu realmente acabo que não tenho nenhum. Na tua percepção, o livro pode contribuir para melhorar a vida das pessoas? Com certeza. Os livros, além de um papel de melhoria de vocabulário, eles também conseguem melhorar a tua visão de mundo, a tua visão que tu tem das pessoas, as situações, da história. E com certeza, além de melhorar as pessoas terem mais conhecimento, também ajuda muito as pessoas a conhecerem a si próprias, a melhorarem a convivência com outras pessoas, mesmo com histórias fictícias. Então, com certeza, sim, os livros ajudam as pessoas a se tornarem melhores, a melhorarem, a crescerem como seres humanos. Natália, você ainda não entrou no mercado de trabalho, ainda não desenvolveu as suas atividades profissionais, até mesmo pela tua idade, e você se dedica muito aos seus estudos. Mas as leituras que você faz, mesmo que sejam temas, muitas vezes histórias que não são reais, você já percebe que contribui para o seu desenvolvimento profissional? Com certeza, porque com conhecimentos mesmo de livros fictícios, de livros que tenham um pano de fundo que não seja exatamente real ou atual, eles podem sim ajudar nessa questão profissional, porque além de ajudar, como eu falei, em tornar a pessoa melhor, a pessoa ter mais conhecimentos, também ajuda no vocabulário. E na área profissional, sim, vai ser muito utilizado o vocabulário, então os livros eles ajudam bastante nisso, a ter um vocabulário mais extenso, vocabulário mais rico. Eu sei que você é uma aluna muito dedicada e exemplar, e você tem uma característica que é muito importante para o profissional desenvolver, que é justamente saber escrever. Você acredita que o fato de você ler muito contribui para a sua desenvoltura na hora de escrever? Se não fosse esse meu interesse pelos livros, esse meu amor pelos livros, eu não escreveria tão bem quanto eu escrevo. Porque aquilo que eu utilizo para escrever vem daquilo que eu leio. As palavras que eu escrevo são as palavras que eu leio. O jeito que eu escrevo vem de várias referências daquilo que eu li. Então, se eu não lesse, eu seria completamente diferente na forma de escrever, e eu não sei se eu seria realmente boa, porque sem uma base, sem uma estrutura, não tem como escrever bem, não tem como melhorar também, porque se tu não lê, como é que tu vai poder melhorar a tua escrita? Sem uma referência, sem um parâmetro. Existe uma frase assim, que quem não lê, mal fala, mal ouve e mal vê, que vai justamente ao encontro do que você está trazendo, Natália. Mas a nossa convidada, além de ser uma leitora assídua e apaixonada por livros e livros físicos, ela também é escritora e já teve, sim, apesar de já há algum tempo, a tua contribuição, já que nós precisamos passar pelo mundo e deixar um filho, uma árvore plantada e um livro escrito, né, Nath? Bom, quando eu estava no 5º ano, a minha escola tinha um projeto literário em que a gente escrevia um capítulo de um livro. Porque a minha escola sempre teve o projeto de ler livros, né? Sempre incentivou a leitura. E um desses livros que a gente leu era 7 Histórias de Gelar o Sangue, de Antônio Chimenec. E junto com ele, a escola tem um projeto que os alunos do 5º ano escrevem um livro. No caso, no meu ano foram duplas que escreviam um conto. E justamente a gente escreveu um conto pro livro, que é, no caso, é só Histórias de Gelar o Sangue, não fica 7, porque depende do número de alunos na turma. Mas a gente escreveu esse livro
E foi muito legal ter realmente, de fato, feito um livro, porque desde pequena eu tinha um sonho de escrever livro, porque eu leio desde muito, muito nova, desde que eu aprendi a ler. Eu comecei a ler livros e ter, de fato, um livro, de certa forma, publicado, não numa editora, mas físico, de fato, foi muito importante para mim, porque além de querer escrever livros quando eu era menor, eu fazia livros de papel. Eu pegava umas folhas de papel, escrevia nas folhas e grudava elas e fazia os meus livrinhos. Então, ter um de fato feito foi incrível. Natália, você tem essa predisposição tanto para a leitura quanto para a escrita. Você percebe que isso é mediante influência de pessoas da sua família que já têm esse contexto de leitura e de escrita? Eu diria que sim. Realmente vem de uma influência, mas também vem do incentivo desde pequena, porque meus pais e toda a minha família sempre me incentivou muito a ler, sempre lia muitas histórias para mim. Então, com todo esse incentivo, somado ao fato de que toda a minha família lia bastante também, eu acabei tendo interesse pelos livros, tendo interesse pelas histórias. Se não fosse esse incentivo, se não fosse toda essa amostra de que realmente se lia livros, eu acho que eu não seria uma leitora tão fiel quanto eu sou hoje em dia. Por que a gente sempre traz essa questão? Porque muitas vezes a gente vê responsáveis por adolescentes, principalmente, convidando-os para ler. No entanto, esses adolescentes não se veem justamente representados pelos responsáveis. Eles são cobrados, mas muitas vezes os responsáveis não têm esse hábito de ler. Então, é importante que se absorva esse hábito de ler, essa rotina de leitura, até mesmo para que sejam exemplos para os filhos, para as pessoas próximas, quando às vezes não são os filhos, mas são parentes próximos ou amigos. Ao perceberem a leitura, ao verem as pessoas lendo, também incentivam que elas leem, nem que seja para perguntar: o que você está lendo? Quem nunca estava andando com um livro ou estava lendo um livro, foi questionado: o que você está lendo? Isso gera a curiosidade do outro, e isso também é uma forma de incentivar a leitura pelas outras pessoas e também a leitura das nossas gerações hoje, que tem essa aficção sempre por vídeos. Mas olha, os livros estão aí, físicos e digitais, para que possam ser apreciados e aproveitados. Natália, muito obrigada pela sua participação. Com certeza sua entrevista vai incentivar e influenciar muitos jovens e adolescentes a lerem cada vez mais. Muito obrigada por me receber, muito obrigada por vocês estarem assistindo essa entrevista, e eu mantenho o que eu disse no início: leiam, porque os livros, eles são uma casa, de certa forma, são uma estrutura feita de palavras que tem um grande impacto na tua vida. Então, se tu não lê, comece esse hábito, porque isso vai fazer muita diferença a partir de agora e para sempre. Muita gratidão! E você que ficou aqui conosco até agora neste programa, convido você a fazer leituras. Eu, como uma escritora, te convido a conhecer os nossos livros também. Eles estão disponíveis na Amazon e também na Livraria Cultura. Leia, ler muda a vida. E a gente consegue conhecer o mundo sem sair do lugar. A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado pro outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem.
E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado criança cantando esse refrão. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça... O orgulho de fazer parte de um povo, de uma história e de um lugar que amamos é um sentimento tão forte que, ao cantar o hino desse lugar, costumamos colocar a mão no coração. É como se a gente precisasse acalmá-lo, segurá-lo no peito. O orgulho de ser gaúcho é isso: amor pela nossa terra, nossa história, nossos valores e nossa gente. E hoje, ver o Rio Grande crescendo novamente, vencendo desafios e transformando para melhor a vida de milhões de pessoas, é um orgulho que reencontramos pulsando forte outra vez. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Estamos iniciando esse bloco com a nossa convidada especial, Valéria Bondan. Valéria, seja muito bem-vinda a este programa Para Elas. Você que muitas vezes está aí atuando por detrás das cortinas, fazendo muitas atividades, inclusive para o Para Elas, né? Seja bem-vinda, está aqui na frente das câmeras. Obrigada mais uma vez por esse convite, o prazer é todo meu estar aqui contigo presente. Nós estamos aqui nesse programa com um tema sobre livros.
E a gente está falando com escritores, com leitores e você que atua e colaborando, contribuindo com os autores que lançam os seus livros. E eu vou te fazer a pergunta essencial: qual a importância dos livros na tua vida? Bom, eu sou suspeita em falar, até porque a minha carreira profissional começou numa editora, a editora Sagra Lusato, a qual eu trabalhei durante praticamente 10 anos. Eu entrei como vendedora e saí como gerente de comunicação entre autor e escritor. Na realidade, autor e editor, desculpa. Na realidade, o livro, ele eterniza vida, eterniza histórias, traz conteúdo, seja ele didático, romântico, qual for a sessão que for. Ele traz muita cultura, então o livro é muito especial. Eu acho que ele é um produto de um viés muito especial. Que incrível. Valéria, para as pessoas que estão lançando livros, você que está aí sempre trabalhando para que este momento seja eternizado de uma forma mais glamurosa possível, o que você sugere para esses autores? O público em geral, quando pensa na questão vou fazer um livro, o que acontece? Tem o primeiro ponto de partida, que é tu ter a tua sinopse, a sua história, e as pessoas depois vão direto para o final, que é o livro físico pronto. Nesse meio do caminho tem várias etapas. E eu sempre digo que é muito importante a gente observar primeiro, sempre, o objetivo desse livro. Como vamos produzir esse livro, porque o livro ele tem várias etapas e ele é uma característica de tudo. Quando ele vem, o resultado final é capa, é história, é para o público que você quer se dirigir, se é um livro didático ou não. Então é muito importante ter um projeto atrás disso. Na realidade, faz mais ou menos uns 10 anos que as editoras elas não tem mais o hábito forte de pegar os direitos autorais de uma publicação. E se cresceu muito esse viés do autor independente. Hoje, o direito autoral está muito voltado para a área doutrina, parte acadêmica, mas realmente, assim, em outras áreas, outras seções de literatura, hoje se desenvolveu muito o autor independente. E é dentro disso que eu presto a minha consultoria e trabalho com os autores para serem assertivos nas suas obras e que realmente o livro vire uma obra de arte, vire um presente e não um pesadelo, como a gente costuma dizer, porque dentro dessas etapas que eu coloquei anteriormente, são muitas etapas, são muitos profissionais envolvidos, e isso tem que ter uma coordenação. Então, você que quer lançar um livro, está escrevendo, se sente tímido ou até mesmo sem orientação sobre o que fazer neste meio do caminho, entre em contato com a Valéria Bondano, os contatos que estão aparecendo aqui embaixo, até mesmo para saber quais serão os próximos passos a partir do momento que você está aí. Se você está iniciando o seu livro ou se você já está com o seu livro escrito e não sabe o que fazer a partir de então. Mas, Valéria, eu imagino que muitos escritores chegam até você em um determinado momento com alguns problemas ou algumas dificuldades. Podem não ser problemas, mas são algumas dificuldades. E muitas vezes é difícil para o próprio escritor identificar que ele está passando por um momento que naquele momento ali é necessário ter um profissional para orientar. Como esses autores chegam até você? Quais são as dúvidas? Quais são as situações? Quais são aqueles problemas que eles estão passando que você pode contribuir? Bom, primeiro, geralmente o autor, ele tem a sinopse do seu livro, ele tem todo o trabalho feito de execução sobre a matéria ou sobre o texto que ele está querendo falar. Mas e aí? Como é que a gente produz? Como é que é o material de capa? Quem é que faz a capa de um livro? Qual é o tamanho, o formato, textura de página. Nós temos vários tipos de papéis hoje que são utilizados pela indústria, né? Uns que ajudam a leitura, outros tradicionais. Então, hoje, a maior dúvida do autor é duas partes. A primeira,
essas etapas de produção, como farei isso? Como é que a gente contrata? Quem faz a revisão? Uma outra dúvida muito frequente. Quantas revisões são feitas? E aí não é só, dependendo da seção do livro, tem a revisão de conteúdo e tem a revisão de português também, né, da redação, que também é super importante. Quem é que vai fazer isso? E aí, eu mando para a gráfica? E aí? E a gráfica vai fazer o quê? Ela vai fazer a ilustração? Ela que vai fazer a orelha do livro, a capa do livro, prefácio, sinopse? Então, assim, ó, a produção em si dele, as etapas, é que é vamos dizer assim, é o complicador, é o que dá mais essa questão de dúvidas. E depois a comercialização. Comercialização do livro, tô com o livro pronto. Passamos por todas essas etapas, porque eu ajudo autores a coordenar todas essas etapas, né? Então agora mandamos para gráfica, tudo zerado, beleza, o livro formatado com ilustração, capa, tudo beleza, conteúdo. E como é que eu faço para comercialização? Qual a tiragem que eu faço? E aí tem um outro projeto, a comercialização é um outro projeto à parte, porque depende muito do que qual é a direção que esse livro vai tomar, né? Então daqui a pouco, como eu disse, na área acadêmica, você vai fazer uma universidade, ou onde você leciona, ou um curso, você vai fazer os alunos adotarem essa literatura? Não é isso, estou falando sobre a história, como história de empresas. É um livro que vai ser dado de presente para visitantes, para os funcionários, vai eternizar a história e conteúdo de uma empresa. Bom, aí é um outro viés, não vamos vender, ele vai ser utilizado dentro de um projeto de marketing da empresa. E assim, sucessivamente, nós temos que ver o que vai ser feito com essa obra, e aí sim, a segunda parte final é a comercialização. E eu também ajudo, quando se quer ter a venda desse livro, não só o autor, vou dar de presente para os meus amigos, vou passar para os meus alunos. Não, eu quero botar em livrarias, quero comercializar no mercado o meu livro. Então eu também dou toda essa orientação, até porque tem detalhes importantes. E um deles, o livro, é muito importante que ele tenha o ISBN. O ISBN é o registro do livro. E isso é um processinho que a gente tem que fazer para ter esse número, porque é um número de registro de identidade do livro. E as livrarias hoje, elas ajudam muito os autores independentes, cresceu muito a ajuda das livrarias e o compartilhamento nesse processo todo, desde que se tenha esse registro. Então isso é uma parte que eu posso deixar aqui que é super importante de se frisar, e realmente tem todo esse processo. Viu o quanto é importante a gente ter conhecimento nessas áreas e tudo que envolve a construção de um livro até que ele chegue na prateleira. Valéria, muita gratidão pela tua participação. O nosso tempo está acabando. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que estão aí pensando sobre a possibilidade de escrever um livro. Bom, eu posso dizer assim, eu sou fã de livros. Eu amo trabalhar com livros e eu acredito que o livro é uma obra de arte. E dá para fazer, com certeza, seja sobre o que você quiser escrever, seja a matéria que for ou a história que for, é sempre muito bom a produção de livros. A produção do livro, ela em si, ela tem várias etapas, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. O livro é uma obra de arte, eu considero uma obra de arte. Ela eterniza histórias, traz cultura, e eu acredito que tendo um trabalho, um projeto bem elaborado e sabendo as etapas, a gente programando essas etapas e depois vendo o viés da comercialização, sim ou não, aí depende da obra, é muito tranquilo, é bacana ter um livro, eterniza aquilo que a gente quer passar para o mundo. Então, sendo ele cultura, sendo ele doutrina, sendo ele literatura, a arte das palavras é maravilhosa. Então eu deixo aí, quem quiser fazer a produção de um livro, só temos que atentar para as etapas, que aí sai tudo muito tranquilo. Muita gratidão, Valéria. Até a próxima quinta-feira, às 16 horas, aqui na Rede Sud TV, no programa Para Elas.